E aí, pessoal, beleza? Bom, vamos lá. Tava dando uma lida aqui nos julgados aqui do STJ e tava vendo aqui referente a reformácio impégios, que está lá no artigo 617 do Código de Processo Penal, que é quando ocorre, por exemplo, uma sentença e somente a defesa recorre. Há um entendimento que, ocorrendo, né, esse recurso proposto pela defesa, único e exclusivamente pela defesa, o tribunal não pode agravar a pena do sujeito, ok? Porque seria um direito que o sujeito tem e usou esse direito. O Ministério Público, se estivesse insatisfeito com a pena aplicada a ele, deveria ter recorrido, não recorreu, portanto se mostrou satisfeito, precluiu para ele e, portanto, em razão do sistema acusatório, não pode o tribunal, ocorrendo algum equívoco do juiz de primeira instância ao elaborar a sentença e errar, por exemplo, na dosimetria, não pode o tribunal elevar essa pena. Tá? É o que fala o artigo 617. O tribunal, câmaras ou turmas atenderá nas suas decisões ao disposto no artigo 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença, ok? E aí a gente vai observar agora um julgado aqui do STJ, que é muito interessante, e eu vou já compartilhar aqui com vocês. Bom, esse aqui é um HC 250455 do Rio de Janeiro, tá? Aqui aconteceu uma condenação em razão do sujeito por tráfico de drogas, tá? E aqui eu vou ler o que é interessante para gente, tá? No item 4 fala assim: é cabível a aplicação da majorante de crime o crime envolver ou visar atingir criança ou adolescente, artigo 40, inciso 6 da Lei 11.340, ok? Configure inegável reformácio impégios a correção de erro material no julgamento da apelação, ainda que para sanar evidente equívoco ocorrido na sentença condenatória, que importa em aumento das penas, sem que tenha havido recurso do Ministério Público. Então, habeas corpus não conhecido, todavia conceda a ordem de ofício para restabelecer a pena fixada na sentença condenatória quanto ao ora paciente, tendo em vista que a correção do erro material da forma como operada pelo Tribunal Estadual configurou reformácio impégios. Então, o que aconteceu aqui? O sujeito foi condenado a uma pena X, o Ministério Público não recorreu, e aí passou-se a termos do trânsito em julgado do Ministério Público, a defesa recorre, o processo sobe, o Tribunal de Justiça do Rio vai e verifica o seguinte: tem um erro material aqui, o juiz calculou errado. E aí vai e eleva a pena, conserta aquele erro material e eleva a pena do sujeito lá que recorreu para ter um benefício da diminuição da pena, e não para só piora. Mas o Tribunal do Rio resolveu fazer isso, né? Faz um monte de coisa aqui complicada. E essa é mais uma. Defesa ficou insatisfeita, fez um HC para o STJ. STJ já tem jurisprudência nesse sentido, que você não pode usar um habeas corpus substitutivo ao recurso específico para isso, mas a defesa usou. Eles reconheceram de ofício que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro feriu o artigo 617, quando de ofício, tendo em vista que não houve recurso do Ministério Público, elevou a pena, ainda que por erro material do juiz. O Ministério Público devia ter, como fiscal da lei e como parte, ter recorrido, não fez. Não poderia o Tribunal do Rio de Janeiro, segunda instância, fazer de ofício, porque gera prejuízo para o réu, agravando a pena dele. E mandou restabelecer a sentença proferida na primeira instância. Tá ok? Gente, a regra é pela
não possibilidade da reformar-se impégios. Mas eu vou mostrar aqui uma sequência de julgados que tem umas flexibilizações referente a casos específicos, ok? Em que ocorre aí a possibilidade de se agravar a pena. Na realidade, a gente vai ver que quando se fala em agravar a pena, tá, a gente não fala nem agravar a pena em si, né? Porque quando agrava a pena, agrava a situação jurídica do réu. Você pode manter a mesma pena e, por exemplo, colocar ele num regime mais grave. Você está piorando a situação jurídica do réu. Então vai depender do caso concreto, mas eu vou estar mostrando para vocês aqui. Então, a regra é que o tribunal não pode, de ofício, agravar a pena do sujeito ou a situação jurídica do sujeito quando só ele recorrer, ainda que por erro material do juiz de primeira instância, ok? Não pode o tribunal ser o justiceiro, o Ministério Público, que deveria ter mostrado interesse, desídia, né, atenção para com o seu trabalho e ter recorrido e aí tentado até embargar, fazer um embargo declaratório referente a isso. Não o fez, se demonstrou satisfeito, transitou em julgado de sentença para ele, não pode o tribunal de ofício fazer isso, ok? Então fica essa informação aí para vocês referente à jurisprudência da STJ, muito interessante. Isso pode cair em prova, isso pode acontecer com você no dia a dia. Você já tem um caminho por onde ir no caso concreto. Valeu? Grande abraço aí para vocês, bons estudos.